Como você viu aqui, o pessoal está em peso ali por causa da presença dela aqui, a nossa querida Aline Fagundes, que é a enfermeira do SAMU, e vem conversar conosco aqui a respeito de uns números que foram divulgados na semana passada e que mostram a importância do trabalho que tem o SAMU e o quanto esse pessoal trabalha, tá? Dados mostraram a predominância de casos clínicos e o aumento de traumas nos fins de semana, por exemplo. Levantamento feito registrado com ao longo de 2025, 2.566 ocorrências atendidas aí durante 24 horas por dia e em acionamentos feitos pelo 192, que é o telefone do SAMU. E a Aline vai conversar conosco a respeito disso. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer, né, poder trazer informações sobre um serviço tão importante para a população através da Rádio Cidade, que é sempre uma parceira nossa. Agora, tira uma curiosidade que eu desconhecia, confesso, são 2 pontos que tem o SAMU, mas não é a mesma equipe, né? Porque tem um SAMU que fica na próximo do hospital e tem outro aqui próximo do antigo quartel do Corpo de Bombeiros. Eu confesso que eu achei que era a mesma equipe, então não são, né, Aline? É isso? Isso. O SAMU, ele é composto por alguns tipos de serviço, né? E Brusque compõe hoje suporta hoje 2 tipos de serviço. A unidade de suporte básico, que é a unidade Bravo 04, que é o que a gente chama, né? Que é a nomenclatura que a gente recebe na macro-região, que fica anexo ao Corpo de Bombeiro desde 2017, então a gente está dentro do Corpo de Bombeiro em parceria com eles, né? Está integrado. E a unidade de suporte avançado, que fica na Rua Zambuja, ali próximo ao hospital. Né? A diferença entre os dois é que a unidade de suporte básico, ela é gerida pelo município de Brusque, né? Então ela é composta por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem, são os profissionais que tripulam a ambulância, que é quem vai para a ocorrência e faz o atendimento na cena. E a unidade de suporte avançado, ela é gerida pelo Estado, hoje, através da FAES, né? É uma UTI móvel, então ela é composta por um condutor socorrista, um médico intervencionista e um enfermeiro intervencionista. E a unidade de suporte básico nossa, ela faz atendimento aos 3 municípios da micro aqui. Brusque, Guabiruba e Botuverá é nossa região de atendimento. A gente ainda presta atendimento, às vezes, quando necessário, a central aciona para divisa com Gaspar, para divisa com Itajaí, a gente dá apoio nessas localidades. E a unidade de suporte avançado, ela pertence à macro região. Então, ela atende praticamente os 42 municípios da macro. Né, daqui a Rio do Sul, Taió, Lontras, Vitimarsum, Ituporanga, quando há necessidade de fazer uma transferência, né, um transporte interhospitalar. Um paciente do Zambuja precisa ir para uma UTI em Joinville, ou de Pomerode precisa ir para Indaial. Então, eles, além do atendimento primário, também fazem esse transporte interhospitalar quando precisa de uma UTI ou um serviço de referência, né? Às vezes uma criança grave precisa ir para um serviço de referência no Joana de Guzmão, em Florianópolis, é essa ambulância que faz esse transporte. E essa seleção de qual equipe que vai, porque o número é o mesmo, né? 192, né? Isso é parte de uma central de regulação, é isso? Isso. Então, quando a população desses 42 municípios, né, que é a macro do Vale do Itajaí, faz o acionamento do 192, essa ligação cai lá em Blumenau, na central de regulação de urgências. E lá, então, tem uma equipe que faz a triagem, né? A gente sempre acho importante trazer essa informação, porque as pessoas ficam realmente muito revoltadas com o tanto de questionamento que elas recebem, né? Mas existe uma primeira pessoa que faz uma triagem para identificar endereço, para saber onde é a ocorrência, né? E, antes de qualquer coisa, para saber se de fato existe uma ocorrência. Sim. É importante trazer um número que a gente até acabou não colocando no relatório, que ele é um resultado do Estado, assim. Sim. Santa Catarina registrou quase 6.000 atendimentos, ligações indevidas no ano passado para 192. Santa Catarina, famoso como um trote. todo. Isso. E outras situações também, que depois a gente fala um pouquinho da situação do QTA, por exemplo, né? E na região do Vale do Itajaí, ela registrou quase 2.000 atendimentos dessas, né? Quase 2.000 ligações dessa maneira. Ligações indevidas, né? A gente classifica dessa forma. Então é importante que quem esteja na linha, né? A primeira ligação, a primeira pessoa que faz essa triagem, identifique se de fato existe um paciente naquela situação ali. E aí, posteriormente, o médico faz uma entrevista mesmo, faz alguns questionamentos, e a gente entende claramente a dificuldade que as pessoas têm de entender a necessidade disso, porque você está numa situação de emergência, né? Sim. E a gente sabe que o cérebro humano, a partir de 3 minutos de espera, ele já fica muito ansioso. E aí a pessoa fica nervosa, porque tá questionando se tem algum tipo de doença, para saber qual veículo mandar. Né? A gente tem
além das duas ambulâncias que pode ou não estar disponível, tem um helicóptero Arcanjo que fica em Blumenau. Então, dependendo da situação, o médico precisa entender quem eu posso mandar. Eu posso mandar a Bravo, eu tenho que mandar a USA, eu tenho que mandar um helicóptero para dar um apoio, eu peço apoio do bombeiro, não peço apoio do bombeiro, precisa do caminhão, precisa da polícia. Então, eles fazem essa investigação para saber quais recursos eles empenharem naquela ocorrência. Olha que engenharia toda você precisa tomar em questão de segundos, né, de decisões para você ter o direcionamento mais certo, né? Agora, esses números aqui que traz aqui são números interessantes do ponto de vista do trabalho. 2.566 atendimentos foi feito no ano passado. Isso pela equipe de vocês ali no caso, né? Isso. É importante frisar também que esses 2.500 ocorrências ali, 2.566, elas foram atendidas pela unidade de suporte básico apenas. Sim. Então, o somatório do SAMU no município como um todo, ele vai ultrapassar esse valor. Mas só a unidade de suporte básico fez atendimento, então, dessas 2.566 ocorrências das mais variadas naturezas, né? E aí a gente até classificou ali porque achou muito interessante trazer essas informações para a comunidade, para a sociedade entender um pouquinho quais são as ocorrências que a gente mais atende e também poder fazer algum direcionamento de alguma orientação possível, né? Olha, a gente está falando praticamente mais de 200 ocorrências ao mês, né? Hoje o plantão, quantas equipes trabalham nesse plantão de vocês? Qual a carga horária? Para a população saber que realmente, às vezes a ambulância está aqui na Águas Claras, daqui a pouco tem uma ocorrência na Limeira e o tempo de resposta ele acaba sendo um pouco demorado por causa da falta de equipes também, né? Isso. A gente tem hoje atuante no município, ativa, habilitada, junto ao Ministério da Saúde, uma viatura, né? Uma equipe, que é uma equipe de suporte básico, então, como eu disse, é tripulada por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem com experiência na área de urgência e emergência, né? As equipes, então, hoje eu tenho 4 equipes que giram em escala de 24/72. Então, eles trabalham 24 horas, folgam 72 horas, né? Então, trabalham um dia, folga 3, retornam no quarto dia e atua as 24 horas. O serviço funciona 24 horas, 7 dias por semana, sem pausa, né? Então essa é a equipe que a gente tem atendendo, e essa questão do deslocamento, né, é uma coisa que a gente sempre frisa muito. Então existe uma barreira física que não tem muito como ser rompida, como vocês podem ver nos resultados ali. Então nossa região central foi a que mais a gente atendeu ocorrência, que é a região onde mais tem população, né, tanto circulante ou moradora, enfim, que é uma região bem extensa. Em segundo lugar vem a Limeira, que também tem uma população extensa, que também tem um território extenso. E em terceiro lugar a Guabiruba, né? E a Guabiruba a gente tem bairros muito distantes, né? Quando pega lá Pomerânia, Lajeado Alto, né? A gente tem uma distância que vai ser percorrida. Imagina eu estar lá no Lajeado Baixo, Lajeado Alto, enfim, e tem uma ocorrência lá na Limeira Alta. Existe uma distância que a gente precisa percorrer, por mais que a gente tem sirene, tem giroflex ligado, desloca com prioridade, a gente tem várias dificuldades, como já foi trazido em outros momentos, da dificuldade que as pessoas não estão hoje dando tanto lado para a viatura, dando preferência para a ambulância, né? Mas a barreira física ela existe mesmo, né? Da mesma maneira que se eu estiver em Botuverá e venho para uma ocorrência na Volta Grande ou o contrário. Então existe uma barreira de tempo que realmente a gente não consegue romper. Você falou de 2.000 e poucos atendimentos no município. Se for juntar tudo todo o atendimento do SAMU em Brusque, isso passaria de quê? De quantos mil, assim, mais ou menos? Com o da avançada, isso. Eu não vou saber repassar para o senhor esses números agora, porque está sendo fechado o levantamento do ano passado ainda, né? E como não é gerido por nós, a gente não tem acesso direto a essas informações, né? Mas ultrapassa aí tranquilamente os 3.000. Os 3.000 atendimentos, né? Esse número ele aumentou ou ele tem sempre uma média anual? Na realidade, no ano passado a gente teve uma diminuição, assim, um pouco de número do nosso atendimento de unidade de suporte básico, que a gente imagina que seja um reflexo, né, da própria presença da unidade de suporte avançado, que dividiu um pouquinho das ocorrências, da implantação, né, da ambulância do bombeiro em Botuverá, por exemplo, e da ativação dos serviços como um todo, funcionando realmente 24 horas por semana, e às vezes algumas situações que a própria família acaba buscando o atendimento, né? Talvez o fato das unidades estarem funcionando em um horário ampliado de alguma maneira, o Azambu já está mantendo atendimento, mas o Dom Joaquim também está trabalhando e atuando 24 horas, pode ter sido reflexo disso, né? E quais os atendimentos mais comuns que vocês recebem, Aline? Então, o nosso carro-chefe de atendimento são os pacientes clínicos, né? E aí a gente tem
a população idosa como principal vítima, que a gente chama, que é a principal cliente do serviço, são a população acima de 60 anos. A grande maioria, né, é de pacientes que já têm alguma doença instalada, hipertensão, diabetes, alguma situação crônica que faz uma agudização, que a gente chama, né? A pressão eleva de alguma maneira, a diabetes descompensa de alguma maneira, o paciente acamado apresenta algum tipo de descompensação, e aí a gente é acionado para fazer esses atendimentos. Esse é o nosso carro-chefe, com mais de 1.000 atendimentos, 1.104 atendimentos de pacientes clínicos agudizados, né? Olha, durante a primeira tua fala, você falou do QTA, né? Aquela questão do cancelamento, ou às vezes pode ser um trote, né? Como é que isso acaba prejudicando o trabalho de vocês durante essa questão de tentar se deslocar para um local, e durante esse caminho a pessoa talvez melhore, ou não é tão grave assim, a pessoa cancela? Isso, esse é um impacto bem importante. A gente tem quase 5% dos nossos atendimentos acaba tendo o QTA como resposta. O que é isso, né? Muitas vezes a gente é acionado, aí a gente recebe a solicitação do atendimento, a gente se desloca para o atendimento. E esse atendimento pode ser em qualquer um dos 786 quilômetros quadrados que a gente responde. E às vezes a gente chega no local, a família já levou por meios próprios, o paciente já foi por meios próprios, outro serviço, às vezes as pessoas já acionaram mais do que um serviço, né? Às vezes acontece deles ligarem para outros serviços, já foi com o bombeiro, foi por meios próprios, não quis, foi sozinho na unidade básica, ou desiste e fala, não quero mais. Acaba que a equipe fica empenhada nesse atendimento durante um período que poderia ser reduzido e a viatura ficar disponível antes, digamos assim. Imagina que a gente tem um acionamento desse, sei lá na Volta Grande. E aí a equipe se desloca do Azambuja, normalmente a gente está no hospital, né? Deixa um paciente lá e já é informado de outra ocorrência. E aí do Azambuja vai até na Volta Grande. Quando chega na Volta Grande, a família fala, não, a gente já levou de carro. Então esse tempo de deslocamento, de chegar até lá, a equipe não pode atender uma outra ocorrência. Então, quase 5% dos nossos atendimentos, eles têm esse resultado. A pessoa foi por meios próprios, outro serviço já fez o atendimento, e aí a equipe fica empenhada até chegar na cena. Então, o que a gente pede encarecidamente para a população? Caso aconteça alguma situação dessa, né, levou por meios próprios, outro serviço levou, né, liga novamente para o 192 e avisa, fala, olha, já levei. Olha, o paciente não está mais aqui, não precisa mais vir, porque senão a equipe fica empenhada e fica impossibilitada de atender uma outra ocorrência que acaba ficando na espera. Aí nós estamos falando de prejuízo, né, porque é um custo que está se colocando, e também, como você mesmo disse, né, deixa de atender uma outra situação de emergência, quer dizer, uma vida que pode estar em risco naquele momento ali, né? Isso, é o que a gente pede, assim, a gente sempre orienta na cena, né, quando a gente chega, e fala, não, a mãe dele já passou, já levou, ou ele pegou, botou no carro e levou. Claro que sempre tem o risco dessa situação também, a gente entende perfeitamente o desespero da pessoa na situação de emergência, né, mas tem um risco. Imagina tu deslocar com um familiar teu doente, ou com alguma situação de emergência da Volta Grande até lá no Azambuja, né, a gente perde um pouco a noção de realidade e acaba acelerando demais, ultrapassando em local proibido. Então é uma direção muito agressiva e perigosa para um veículo que não está sinalizado corretamente. Então a gente pede, ou aguarda o serviço chegar, ou informa, levou por meios próprios, outro serviço veio e conduziu, ou desistiu do atendimento, liga 192 novamente e fala, olha, eu liguei agora e eu não preciso mais, porque aí a viatura acaba ficando disponível antes para outras ocorrências. Só quero dizer que a Aline fez nossa audiência bombar aqui, um monte de gente aí, mais do que normal assistindo, viu, Matheus? Pessoal, olha, parabéns, Aline, o pessoal tá elogiando muito o teu trabalho aqui, né? Aliás, nós também, né, Matheus? Que a Aline sempre muito prestativa com relação aí. Agora, você, voltando nessa questão das regiões mais, onde há maior número de ocorrências, você falou do Centro, Limeira e Guabiruba também, né? É onde se concentra mesmo o maior volume de atendimentos? Por quê? Já emendo outra pergunta. Qual é a razão disso? Assim, a gente tem esses espaços como os principais locais de atendimento e a grande maioria, elas se repetem nos quadros clínicos, por exemplo. Pode ser que seja que Guabiruba tenha uma população um pouco mais idosa, pode ser
que a Limeira tenha uma população um pouco mais SUS dependente, que a gente chama, né? Que tem mais problemas de saúde, mais dificuldade de acesso, às vezes, tanto à unidade básica quanto ao hospital. Então, muitas situações acaba que a gente faz um atendimento e também precisa fazer essa avaliação da situação social, né? Nem sempre significa um quadro de urgência e emergência, por exemplo. Mas a gente chega na cena e você percebe que se eu não levar essa pessoa, ela não vai ter como ir. Esse não é o principal objetivo do serviço, mas essa visão, a equipe acaba tendo também essa visão de humanização mesmo, né? Às vezes, para conseguir dar um suporte que esse paciente necessita. Então, a gente imagina que sejam por essas questões. A gente tem também aí como quarto, se eu não me engano é quarto item, os atendimentos psiquiátricos em Brusque e Guabiruba. A gente tem muito atendimento de surto psicótico, de crise de ansiedade, ideação suicida. A gente tem um número bem expressivo na nossa região desse tipo de atendimento. Tanto que ele vem em terceiro lugar aí como principal causa de atendimento da equipe, né? Isso acaba preocupando a equipe no atendimento, porque é uma ocorrência um pouco, às vezes, até diferente de atender, né? Porque se a pessoa tiver em surto, dependendo do surto, pode até causar um risco para a própria equipe que vai no local fazer o atendimento, né, Aline? Isso, pelo protocolo, a gente faz atendimento dessas situações psiquiátricas apenas na presença da Polícia Militar, que é o apoio que a gente precisa sempre. A gente tem percebido que algumas situações têm sido um pouco mais graves, assim. As pessoas têm tido uns surtos um pouco mais complicados. A gente teve situações de agressão com a equipe agora no último mês ali, que foi uma situação bem delicada, realmente. Que foi durante um surto. Então, a gente só atende essas situações na presença da polícia. Então, é uma questão que às vezes a gente chega na cena antes do que a polícia, a família, olha, vem, ele tá tranquilo. O surto psicótico não tem muito como você determinar o comportamento da pessoa, porque a gente não sabe o que está acontecendo na mente daquela pessoa naquele momento. Às vezes, a pessoa pode estar num surto ouvindo vozes, e essas vozes podem estar dizendo que a gente quer matar ele, e ele vai tentar se defender. Então, a gente só faz esse tipo de atendimento na presença da Polícia Militar, né, que é o serviço de apoio, que é quem às vezes a gente precisa fazer uma contenção mecânica desse paciente pela segurança dele, em primeiro lugar, da equipe, da família, né? Então, a gente tem percebido um número bem expressivo desse tipo de ocorrência. Como é que é a relação de vocês com o Corpo de Bombeiros? Porque a gente sabe que é uma troca de... muitas vezes essa ocorrência, uma equipe não pode ir, a outra aciona, um acaba sendo o braço do outro. Eu lembro, me corrija se eu estiver errado, que na constituição do SAMU, o SAMU ele foi criado para substituir o bombeiro em algumas ocorrências, né? E acabou meio que os dois se tornando imprescindíveis ao ponto de trabalharem junto. Como é que se dá essa relação de vocês? O SAMU ele surgiu a partir da Política Nacional de Urgências, né? Lá em 2001 foi criada essa política, e o SAMU surge no Brasil em 2006, que inclusive foi quando foi implantado em Brusque, né? Esse ano ele faz 20 anos, agora em março, faz 20 anos da implantação do serviço. O principal objetivo da criação do serviço é diminuir o tempo da pessoa estar na cena e acessar um serviço de saúde. Então, hoje, comparado a 10, 15, 20 anos atrás, as pessoas morrem menos em acidente de trânsito, por exemplo. Porque, por vezes, o SAMU chega na cena em parceria com o bombeiro e já faz a medicação, já entra com soro, já entra com medicação para controlar sangramento, já entra hoje com a unidade de suporte avançado, por exemplo, às vezes precisa de uma via aérea avançada, já faz a intubação desse paciente na cena. Então, isso trouxe mais tempo de vida e uma possível qualidade de vida na recuperação desses pacientes. Então, hoje, a nossa relação com o bombeiro, particularmente em Brusque, desde 2017 a gente está dentro do quartel, a gente tem uma relação muito próxima com as equipes, a gente tem trabalhado integrado de uma maneira muito forte, até porque facilita um pouco a comunicação. Sim. Estando junto, muitas vezes, a gente é acionado para a mesma ocorrência, e aí um tá deslocando, o outro fala, olha, mas entrou aqui para mim. Não, a gente já tá indo. Ah, tá, beleza. Então a gente cancela na central, ou eles cancelam na central deles. Então a gente tem uma relação muito próxima, inclusive de apoio. Muitas vezes eles vão na ocorrência, percebem que a gente vai fazer uma diferença junto com eles nos acionam como apoio, da mesma maneira o contrário.
Então a nossa relação hoje é muito próxima e muito produtiva, e quem sai ganhando, que é o nosso principal objetivo, é a vítima atendida, né? Mandar aqui os abraços aí a Yasmin Romano, essa enfermeira é maravilhosa, com vários As, exemplo de enfermagem. Também a Inajá Araújo, a diretora aí da saúde, parabéns a todos os profissionais que atuam no SAMU. A Caroline de Fávero também está aqui elogiando o teu trabalho à frente aí na equipe do SAMU, Aline. Mais alguma... Eu perguntar para a Aline se tem como melhorar esse serviço. Tentar para esse ano ou para os próximos anos, Aline, se tem como regulamentar uma nova viatura, tem aquele serviço, acho que é do governo do estado, da questão das moto-ambulâncias que o governo vem instalando, tem como melhorar isso? Porque, querendo ou não, a população ela vai aumentar. E se não tiver o aumento de equipes ou de ambulâncias trabalhando, o serviço de vocês vai ficar mais sobrecarregado ainda. Isso tem como melhorar talvez esse ano, para os próximos anos aqui na nossa região? Isso, a gente tem esse levantamento que a gente fez, ele trouxe um resultado de que 74% dos nossos pacientes atendidos, eles são conduzidos para o hospital. Então, hoje eu preciso de uma nova ambulância. A motolância, ela não vai me dar esse resultado efetivo totalmente que eu preciso. Então, sim, a gente já tem intenção de ampliar o serviço. Isso já foi levantado e foi colocado, inclusive, no Plano Municipal de Saúde, né? A ampliação do serviço, a habilitação de uma nova equipe, para que a gente consiga, muito além de fazer atendimentos diretamente, também trabalhar com a prevenção, que é um dos pilares do SAMU, né? Conseguir orientar as pessoas de como agir em determinadas situações, e a ampliação do serviço, ela vai permitir tudo isso. Aline Fagundes, muitíssimo obrigado. Eu já vou te fazer um convite mais pra frente pra gente vir falar desses 20 anos do SAMU, né? Pra gente falar aí, porque eu penso que é uma história que merece, né, ser contada aí. A gente que acompanha, né, Matheus, mais de perto aí tem uma ideia, mas às vezes o cidadão não tem a ideia, a noção de como... Esses dias alguém veio fazer uma crítica pra mim do SAMU, rapaz, eu ouvi por ouvir, mas entrou aqui e saiu aqui, porque a gente sabe como é que é o trabalho, sabe como é que é a demanda, e às vezes a pessoa, até querendo fazer um espetáculo tal, e nem tudo, nem sempre o cidadão tem razão, sabe? Nem sempre. Às vezes tem gente que quer mais fazer estardalhaço do que propriamente apontar a solução de um problema. Parabéns pelo teu trabalho, da tua equipe, e sucesso aí, e que venham mais 20 e tantos anos de bom trabalho do SAMU, viu, Aline? Eu agradeço muito a oportunidade, né? Agradeço a audiência dos fiéis colaboradores e colegas e familiares que sempre apoiam muito a gente no trabalho que vem desenvolvendo. A equipe, principalmente, que é uma equipe muito dedicada, é uma equipe muito coesa e muito responsável pelo que está fazendo. Então, hoje, a gente tem uma equipe muito boa trabalhando, né? Nesse momento, inclusive, eles estão em atendimento de ocorrência, então eu agradeço muito, porque... se hoje a gente tem esses números positivos e essa visão efetiva e positiva que a população acaba tendo do serviço, apesar das dificuldades, é em resultado ao empenho dessa grande equipe que trabalha 24 horas por dia. Então eu agradeço muito a minha equipe do SAMU. Obrigado, Aline.